boa tarde, tudo de bom para você? Está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Hoje estou com convidados muito especiais aqui para nos orientar, em especial. Dr. Omar já está aqui ao meu lado esquerdo e nós vamos falar hoje com ele a respeito de algumas doenças que incomodam demais você e te impedem até de praticar atividade física de maneira adequada e até mesmo de caminhar. Porque ele é o médico da dor e ele vai explicar para a gente que alguns problemas nos pés nos paralisam. E existem alguns mais comuns que nós vamos falar hoje. A chefe Maria Pia está de volta hoje para fazer um prato típico chileno que você vai adorar, que obviamente eu jamais vou lembrar esse nome se eu não ler, porque é impossível. É o charquicã, tá certo, Pia? É o charquicã, que é esse que está aí na tela para você. Mas a especialidade de Maria Pia, você sabe, que é a empanada da chilena, que o ABC inteiro conhece, nós estamos apresentando para o Brasil inteiro, e você vai aprender também alguns detalhes dessa delícia que ela faz, e ela trouxe para a gente também. Então você fique aqui, daqui a pouco você vai aprender essa receita. Eu vou começar rapidamente hoje o programa com o Dr. Daniel Romano, que já está aqui ao meu lado, porque nós vamos falar de algo que tem chamado demais a atenção da gente. Em algum lugar, alguém já comentou com você, ou você já viu nos noticiários, aqui mesmo, no nosso noticiário com a Karen Crisóstomo, porque nós temos visto o que aconteceu com o desvio e a cobrança indevida de algumas taxas relacionadas a pessoas aposentadas que têm muitas vezes, eu contribuo com uma instituição, só que essa contribuição não era verdadeira, não existia autorização para isso, bilhões de reais já foram desviados desde 2019 e essa fraude foi descoberta agora, e daí o governo federal já tomou algumas providências. A principal delas já entra em vigor amanhã, que é começar a avisar, porque olha, pasmem, muitas pessoas nem sabem que tiveram esses descontos, porque não são valores exorbitantes. Então, como tem tanto desconto na folha de pagamento, a verdade é que muitas vezes é um desconto a mais que você nem imagina que é um desconto que você não autorizou. Então, a partir de amanhã, o governo vai começar a notificar, através do app, o Meu INSS, todo mundo, é lógico que vai ser feito aos poucos, porque são milhões de pessoas, mas todo mundo que foi vítima deste golpe. O que acontece, que é importante você entender, por que o Dr. Daniel está aqui? Nós estamos já te mostrando algumas imagens aí, é porque muitas pessoas não conseguem acessar o Meu INSS e existe uma preocupação do governo, das autoridades, inclusive também dos advogados, porque eles começam a ser procurados, porque começam a criar sites falsos e você pode ser vítima de um outro golpe, porque daí eles entram nos teus dados e podem haver outros desvios relacionados ao golpe. Então, o Dr. Daniel preparou todo o material para a gente, para você, em primeiro lugar, aprender a acessar. Por quê? Preste muita atenção, não vai haver nenhum tipo de notificação de outra forma que não pelo app do Meu INSS e pelo 135 se você ligar, mas obviamente as linhas vão estar congestionadas, porque como eu te falei, são milhões de pessoas. Então se alguém ligar para você e falar, olha, eu sou do INSS, me passa os seus dados, porque você foi vítima, porque a gente constatou aqui que houve o desconto indevido da sua conta, é mentira. O governo não vai ligar para ninguém. Então você precisa aprender a baixar o app do Meu INSS para começar a fazer. E é bom que você já também vai ter acesso a todas as informações que você precisa. Certo, doutor? Obrigada, querido. Eu que agradeço o convite. Primeiro, obrigado por você estar aqui por ajudar a gente num momento como esse, que as pessoas começam a se desesperar, né? Imagina, as pessoas já caíram, já estão sendo fraudadas e existe a possibilidade de elas tomarem outros tipos de golpe com as pessoas passando por funcionários do INSS. Vou ter que tomar muito cuidado. Daniel, uma coisa que é importante a gente lembrar é que por esse mesmo app também pode haver outros golpes, como até a liberação de empréstimos, né? Sim, e até a gente estava comentando um pouco antes, muitas vezes as pessoas utilizam os seus dados, fazem a contratação de um empréstimo e utilizam uma foto que você tem em alguma rede social para fazer a aprovação desse empréstimo. O dinheiro pode cair na sua conta ou eles vão abrir uma outra conta em outro banco para receber esse valor e fazer esse desvio de dinheiro. Então a pessoa pega uma foto minha, por exemplo, do Instagram, entra lá, pega os dados, e daí eu nem estou sabendo de nada e já tenho empréstimo no meu nome, que eles já pegaram o dinheiro, mas a conta para mim vai vir todo mês. Todo mês. Para eu pagar. Todo mês. Então eu também, mas daí eu sabendo mexer no meu INSS, eu consigo coibir isso, que eu vou estar prestando atenção nisso daí, se chegar alguma coisa também eu vou ver. Exato. Um dos fatores que eles estão fazendo para evitar esse tipo de fraudes é qualquer tipo de contratação de empréstimos consignados a partir de agora, você vai precisar autorizar dentro do Meu INSS. Então, se você pedir no Meu INSS, e às vezes acontece isso, o sobrinho pede para a avó, alguma coisa assim, o neto pede para a avó,
A avó vai ter que entrar lá e validar o contrato. Ah, então não dá para fazer sem que eu tenha essa consciência. Não. Ainda está em início, mas vai ter que... Eles estão criando essa medida de proteção para o aposentado e pensionista. O Daniel preparou todo o material. Vou pedir para o Danilo já começar a colocar na tela para você entender que é desde o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, ou seja, você vai baixar primeiro, tanto no iPhone quanto no Android, e essa tela é a tela que aparece para todo mundo. Ou seja, você baixou... O que vai acontecer? Vai aparecer essa tela, certo? Por que você grifou em vermelho o meu INSS e aquele gov.br, Daniel? Na verdade, essa tela é pelo web, né? É pelo computador, não é por aplicativo. E aí você entra pela sua senha, seu login e senha do gov.br. Tá. O login normalmente é o CPF e a senha. Se você não tivesse, tem como recuperar, ou se não, você já tem a senha. Qualquer aposentado pensionista tem que ter acesso ao meu INSS. Seja baixando o app ou seja pelo computador. Exatamente. Tá, daí se eu não tenho ainda, ou a pessoa com quem eu convivo e que não tem essa acessibilidade, ela vai ter que ter essa senha. Vai ter que ser. Porque senão eu não consigo saber nada, né? Não consegue acessar o seu cadastro. Daí a primeira página para eu colocar a minha senha... O seu CPF, no caso, certo. Né? Quando você colocar no continuar, existem outras opções, como o QR Code ou o certificado digital, mas a maioria tem o CPF e a senha. Colocou no confirmar, vai para a página da senha. Pode ir virando, Danilo, por favor. Tá? E essa é a página inicial que a pessoa Essa é a página que vai aparecer para mim no computador e eu tenho no celular de uma maneira mais reduzida no celular. Sim. Mas os dados são os mesmos. Exatamente. Tá. Exatamente. Daí, volta um pouquinho a outra, Danilo, só um minuto. Isso. Daí, a partir daí, eu vou escolher o que eu vou fazer. Exato. Aí você vai naquela opção, extrato de pagamento do benefício. Que é o que ali vai mostrar se eu tenho algum desconto indevido. Vamos dizer assim, que é como se fosse o olerite da pessoa. Certo. É ali que vai estar os recebimentos e os descontos no vencimento da pessoa. Então, falando do que nós estamos falando para você hoje, que são essas cobranças, esses descontos indevidos que foram descobertos, para você saber se você foi vítima ou não, se foi descontado alguma coisa da sua conta ou não, você vai clicar ali no Extratos, Pagamento Bancário. Tá ali, do beneficiário, isso, que é a telinha do seu lado do direito da sua tela. Exatamente. Daí vai aparecer a página seguinte. Pode virar, Dan, por favor. Isso. Que aí vai aparecer todo o meu olerite. Exato. Tem algumas páginas de olerite, porque o Daniel pegou de uma pessoa mesmo que existe, para você que está na tua casa entender. E você vai virando ali, pode ir virando, Dani, até você achar aí. Aí tem um desconto de alguma coisa, é isso? Ali onde está grifado, que é o nome da associação, que a gente não sabe se é um desconto verdadeiro ou não, então para proteção de dados, inclusive, a gente grifou o nome da associação, mas vai estar ali, como contribuição. Certo. Contribuição à associação X, contribuição a alguma coisa. Nesse caso, tinha até um número de telefone. Qual que é o valor, Dani, que eu não enxergo aqui? R$45. Ah, então, você vê, por isso que eu falo, às vezes é um valor que não é tão alto, e dependendo do tanto que você ganha, você não percebe. Exatamente. Passa anos tendo esse desconto. E muitas vezes até a pessoa pode reparar, mas tenta fazer esse cancelamento, mas eles criam algumas travas. Não é fácil o acesso, não é fácil você cancelar isso. Você tem que vir até a sede da associação, mas às vezes a pessoa está no Rio Grande do Sul e a associação é lá no Amapá. Né? Então, eles criam esses obstáculos para você não cancelar. Daí, a partir dali, por que eu já detectei que eu tenho esse desconto que eu não autorizei? Vamos colocar que eu não autorizei. Daí, o que tem aquele negrito, aquele ali é para você, vermelho? Você pode baixar esse documento. É sempre interessante você... lógico que se a gente estiver falando numa recusa de devolução de valores, você já pode ir criando seu dossiê, baixando os extratos em PDF, para já deixar armazenado ou num celular ou num computador. Certo. Se eventualmente você precisar entrar com o processo pedindo a devolução, você já tem todas as informações. Já tem até para imprimir. Daniel, por exemplo, se eu constatei naquela retirada ali que eu tenho esse desconto, existe como eu fazer um levantamento pelo meu INSS de olerites anteriores? Tem. Daí é bom fazer isso se eu detectar. Nos últimos 5 anos. Tá. Até o próprio INSS está falando que a devolução vai ser do ano de março de 2020 a março de 2025. Certo. Daí, olha, é importante levantar os extratos de março, ou seja, eu tenho que ter tudo na mão. O importante é que eu tenha todos os olerites na mão. Exatamente. Não preciso imprimir, posso deixar ali, você pode fazer isso também, pode deixar no seu computador. Se você se sente mais seguro com papel, imprima e guarde para você. Não precisa ir até o INSS por enquanto. Não. Por causa dessa notificação que eles vão fazer, né? Exatamente. Tá. E não só isso.
qualquer tipo de solicitação, ela vai ser, como a gente já falou, vai ser ou dentro do aplicativo do meu INSS ou por meio do telefone 135. Certo. O que vai acontecer no primeiro momento? Pela quantidade de pessoas que vão estar acessando, parece que, se não me falha a memória, vai começar esse questionamento a partir da próxima quarta-feira. Isso. A gente ainda não sabe como é que vai ser dentro do aplicativo, porque eles não disponibilizaram. Eu não tive nem como trazer para cá. Eles ainda não fizeram nada, só avisaram, exato, né? Então, assim, você vai fazer o questionamento lá dentro, isso vai para a associação, eles vão verificar se existe algum documento autorizando e, no caso, se não tiver, eles vão fazer a devolução desse dinheiro pelo próprio INSS. É isso que eu ia te perguntar. Então, todo mundo que permitiu, em algum momento assinou algum documento, mesmo que seja online, ou clicou em algum lugar que autorizou. Exatamente. Não dá para a pessoa também tentar fraudar e dizer, olha, eu não autorizei, se tiver autorizado, porque daí você está escrito lá, né, de alguma forma. Em alguma forma tem que ter uma assinatura ou um documento, porque pensa, se você me contrata como seu advogado, eu tenho que te pedir alguns documentos. Para você se associar a qualquer tipo de associação, obviamente, eles têm que te pedir, você tem que ter o cadastro, eles têm que saber seu nome completo. Algum cadastro você tem que ter. Qual é o seu estado civil, qual é a sua profissão, qual é o seu RG, CPF e principalmente endereço, até para uma forma de comunicação. Entendeu? Porque você está se associando a alguma coisa, como se fosse um clube, numa analogia. Ou que seja uma ONG, que você está ajudando todo mês. Tem muitas ONGs ligadas também. Você está ajudando a ONG, obviamente, se você está ajudando uma ONG, você tem que, de alguma forma, estar ligada a ela por algum papel. Exatamente. Isso é importante você entender. Por isso que essa corrida ao INSS, agora ela não vai servir para nada. Mas esse passo a passo que o Daniel ensinou para a gente, ele é importante para você, como eu falei, já ter essa acessibilidade, já se cadastrar no meu INSS. O meu INSS não é apenas para aposentados e pensionistas, é para todos nós trabalhadores, que temos qualquer vínculo, que seja por quê? Porque está relacionado à aposentadoria, ao seu atendimento ao SUS. Existem algumas ferramentas que a gente nem pôs aqui, porque não tem necessidade, você vai ver lá, que deixa a conta mais segura, entendeu? Através de alguns dados que eles vão te pedindo. Então, ali não tem como você ser ludibriado. Agora, também é preciso tomar cuidado com os empréstimos. No final tem a tela, não tem? Você deixou a tela separada da questão dos empréstimos também, né? Dos RMCs e RCCs. Continua para mim, Danilo, só para a gente, antes de finalizar, mostrar um pouquinho. Em relação às consultas do RMC e RCC. Isso. O que é RMC e RCC? RMC e RCC, explicando de forma bem rápida, são cartões com limite que o valor é descontado direto do benefício. Então, às vezes, a pessoa tem um cartão de RMC ou RCC no valor... Como se fosse um cartão de crédito? Como se fosse um cartão de crédito. Só que, qual que é o grande problema disso? Muitas vezes a pessoa não recebeu esse cartão, muitas vezes a pessoa não utilizou esse limite, mas vem sendo descontado dela. Então, peraí, todo mundo tem esse cartão disponível? Todo mundo não é que tem. Se o primeiro empréstimo consignado que eu faço, normalmente eles liberam um cartão RMC ou RCC. Certo. Que não é só aposentado e pensionista, é para qualquer pessoa. Toda pessoa que tem um consignado. Então, a gente está falando de pessoas que trabalham mais com registro formal, CLT. Certo. Então, todo trabalhador pode, em determinados momentos, fazer um empréstimo através do meu INSS mesmo. Não é um empréstimo, na verdade, hoje né? ainda como se fosse um adiantamento. Exatamente. É um empréstimo, mas é na modalidade de cartão de crédito. Não é um cartão de crédito que você vai ali na loja e faz um parcelamento. Sei. Eu vou lá e saco o dinheiro, cai na minha conta e eu vou pagando ao longo do tempo. Isso é um perigo também. Você se enrola de um jeito nesse negócio, hein? Posso te falar o que aconteceu semana passada, um caso que eu estava analisando? O que aconteceu? O limite de RMC dessa cliente era de R$7 mil, ela já pagou mais de 34. Mas ela mesma que fez ou fizeram no nome dela? Ela está pagando há mais de 8 anos e ela nunca usou esse limite. Então alguém entrou na conta dela e fez? Não necessariamente. O cartão ele é gerado e eles começam a fazer o débito. Você tem um limite, você pode utilizar ou não o limite. Se eu utilizei o limite, vai cair na minha conta. Certo, mas se ela não usou nada, como é que começaram a descontar? Porque é como se ela tivesse contratado esse limite de RMC. Mas alguém contratou para ela e ela não ficou sabendo. É uma fraude também isso, não é? Sim, é uma fraude. Gente, tem uma tela para a gente identificar isso aí? Você pôs, Dani? Tenho. Põe para mim, Danilo, por favor. É o caminho que a pessoa... é o mesmo caminho. Na verdade, vai clicar ali em extratos e documentos. Ah, tá. Ao invés de clicar no extrato do pagamento do beneficiário, que é outra coisa, eu vou nos documentos. Exato. Daí pode virando, Dan, por favor. Ali no extratos, né? E certo. Depois vai no extrato...
Nesse que está de empréstimos riscado. consignados, perdão. Daí eu vou entrar, se tiver alguma coisa, pode ir virando, Dan? Essa é a mesma cliente. Aqui ela teve vários empréstimos, ela já teve mais de 100 empréstimos no benefício dela. Que ela não fez. Não, ela fez. Tá. Ela fez. Aí você vai sempre nos ativos, os que estão cessados do suspenso não interessa. E ali a quantidade de empréstimos que ela teve e é o primeiro benefício dela. Essa é a relação de todos os bancos que ela tem empréstimos hoje. Se você clicar em cada uma das setinhas, você vai ter o valor das parcelas e também dependendo do ano, você consegue baixar o contrato, cópia do contrato. E daí você vai imprimir, que tem que imprimir, ainda mais se não for seu. Porque se for seu, você sabe, você só confere. Exatamente. Então ali vai estar junto o que é realmente meu. No caso dessa sua cliente, vamos colocar ela como exemplo. Existem coisas que ela realmente fez e outras que não. Exatamente. Quer dizer, não vai dar valsa, jogar algumas coisas a mais ali para ela pagar. Com certeza. É isso, né? Então daí ela consegue ver ali tudo, até para poder entrar na justiça e falar, olha, não sou eu. Exatamente. Gente, é desesperador isso, hein? Até porque o aposentado e pensionista, eles têm um acesso ao crédito consignado muito fácil. E depois que você pega o primeiro, vira uma bola de neve. E aí vão te oferecer uma portabilidade, portabilidade com troco, e você vai uma hora que você está pagando 70%, 80% do seu benefício. Então, olha, tome cuidado, esse é o passo a passo, se você perceber que existe alguma cobrança indevida, o que aconteceu com a cliente do Dr. Daniel. Agora, se você já faz esses empréstimos, o pagamento certinho, tudo bonitinho, para você não se enrolar, o que acontece? Muitas vezes, de uma forma ilegal, já colocam alguma coisa ali no meio que você pode perceber que aumentou um pouco essa parcela mensal e, na verdade, não é um aumento relacionado a juros, mas é algo que já fizeram em seu nome. Então, preste atenção e, gente, pelo amor de Deus, não dê senha, não divida a senha das suas coisas com ninguém. Isso é muito importante também, né, Daniel? Sim, e como a gente voltando a falar, nesse primeiro momento que tem muita gente falando de fraude, muitas informações desencontradas, os golpistas vão sair para te aplicar os golpes. Então vai ter gente utilizando o logo do meu INSS, entrando em contato com você, com algumas informações suas, porque essas... Site falso do INSS. Site falso, porque existem uma série de empresas que vendem informações. Então, e eu recebo... O site patrocinado que eles falam. Corriqueiramente eu recebo, eu estou com lista de novos aposentados ou pensionistas para oferecimento de empréstimos consignados. Recebo no meu celular. Então existem isso. Muitas pessoas vão começar a entrar em contato com você e não passe nenhum login, nenhuma senha e muito menos faça qualquer tipo de depósito. Porque se você fizer, você está permitindo que façam mais fraudes no seu nome e você está perdendo dinheiro. Se está com alguma dúvida, vá procurar um advogado da sua confiança. Tem uma pessoa da sua confiança para acessar o seu aplicativo do meu INSS. Não vá, por exemplo, sem nenhum demérito, no boteco da esquina e pede para o seu Zezinho acessar seu INSS se não for uma pessoa de sua confiança. Não faça isso. Muitas vezes acontece isso. Até na fila do banco tem gente que fala, peraí, que eu te ajudo. Não precisa pedir ajuda para ninguém. Exatamente. Isso é muito perigoso. Então preste muita atenção nesses detalhes. E só quero reforçar para você o que o doutor Daniel já ensinou aqui para gente. Não existe nenhuma outra maneira de você saber se vai ter alguma devolução relacionada à cobrança indevida, ao desconto indevido para essas instituições, a não ser pelo meu INSS, e o governo vai deixar uma... Eles até exemplificaram, hoje de manhã já exemplificaram lá que eles vão colocar no INSS, no meu INSS. Quando você entrar, já vai estar dizendo lá se você vai ter o que receber ou não. Então espera, não faça corrida a lugar nenhum para você não se desesperar. Né, Daniel? Exatamente. Daniel, obrigada, viu? Imagina, ficou bem esclarecedor. Quem tiver algum tipo de dúvida, quiser essa apresentação, pode me mandar uma mensagem no Instagram, com o e-mail, que a gente vai encaminhar por e-mail. E a gente vai deixar disponibilizado também a nossa conversa com o Dr. Daniel lá no nosso canal no YouTube. Hoje à tarde já vai estar disponível essa conversa também. Mas você pode entrar em contato com ele, inclusive para contratá-lo, se você tem passado por problemas como este. O Dr. Daniel também é especialista na cobrança de consórcio. Ele sabe esses valores exorbitantes que do nada você começa a pagar também? Ele resolve para você. danielromano.adv. Ali tem o link com todos os telefones dele para você marcar um horário para ele. Com ele. Doutor, obrigada, viu, querido? Eu que agradeço. Fica aqui com a gente. Vamos comemorar o seu aniversário com a receita de Maria Pia. Tá ótimo. Certo? Estou por aqui. Olha que linda essa receita, hein? Pelo amor de Deus. Viu como é que é o nome mesmo? Charque Khan. Charque Khan. Você é chileno, doutor? Não, né? Não sou. De onde você é, doutor? Da Bolívia. Ah, doutor é boliviano. Você conhece esse prato, doutor? Charque Khan?
Escutei falar, mas já não. Já custou falar, né? Não, doutor, quase magro, seja bem-vindo. Muito obrigado. A última vez que o doutor Omar veio aqui, ele comentou que estava se preparando para fazer a cirurgia. Olha, doutor, quanto tempo faz? Nem 2 meses, né? São 2 meses, exato. 2 meses já está se sentindo melhor, doutor? Muito. Na verdade, foi a melhor decisão da minha vida. Foi, é outra vida, é a disposição, outra coisa, né? Um começo, antes e um depois. Olha, o doutor está aqui hoje para nós falarmos das dores nos pés. Eu até perguntei isso, sabe por quê? Vou te falar. Porque o excesso de peso pode causar problemas nos pés também. E alguns problemas que te impedem até de praticar atividade física. E, gente, às vezes são coisas... Quando nós falamos em pés, a gente fica pensando como é importante quando você começa a ver algumas notícias. Como joanetes, que eu separei aqui para o doutor falar. Porque são alguns problemas que parecem apenas estéticos, ou uma dorzinha que você fala, estou com dor no peito do pé, ou dor na parte de baixo do pé. Se você não cuidar, você tem que prestar muita atenção, porque isso compromete demais o teu dia a dia. Não é só a prática de atividades físicas, é andar mesmo. E com o passar dos anos, a situação vai ficando pior, no que se trata, principalmente começando pelos joanetes, né, doutor? Exatamente. Bom, primeiro a gente vai falar sobre um pouquinho o que é o joanete, né? O nome médico, na verdade, dele é hallux valgus, né? Que se caracteriza por um desvio lateral do dedão do pé, tá? No meu consultório, os pacientes procuram nossa ajuda por 2 motivos. Primeiro, por causa de dor, né, porque realmente é uma lesão que incomoda, e outra, mais em mulheres do que em homens, por motivos estéticos. Porque realmente não é confortável para algumas pessoas ter essa deformidade. A gente tem algumas imagens, pode colocar na tela para mim, claro. Danilo, as imagens, para você que está na sua casa entender. Olha, esse daí já é o joanete. Uma coisa que me chamou a atenção, doutor, Sim. é que é um fator hereditário, né? Exatamente. Eu não sabia disso. Sim. Tem um componente hereditário, tem um componente por alterações biomecânicas, outra também causada por causa do uso inadequado dos calçados. Disse calçado muito apertado também, calçado né? Muito apertado, um calçado com sabe os calçados salto alto, que terminam em punta. Doutor. São eles que calçam. Aquele da pontinha fina, doutor? Como se fosse escarpão? Exatamente. Porque vai apertando e vai como se mudasse a estrutura do pé, doutor? Desviando, tá? Desviando a orientação natural. Doutor, e a gente tem aqui que a partir dos 50 anos a situação vai ficando cada vez pior, né? Exato. A partir dos 50 anos, a qualidade e a resistência das fibras de colágeno, as fibras tendíneas, dos tendões e demais, elas já não têm essa qualidade de quando a pessoa tinha, por exemplo, 15, 22 anos. Então, o risco do paciente ter, piorar o joanete é por muito maior. Agora, nós estamos falando de casos, só para você ter uma ideia, uma a cada 45 pessoas no país tem algum problema ligado ao joanete. Então, são vários os tamanhos, porque vai crescendo, né, doutor? Sim. Não é que vai crescendo, dá a impressão que vai crescendo, mas é que o pé vai ficando cada vez mais para dentro, então o osso vai ficando mais proeminente, né? Sim, na verdade o que acontece é um desvio lateral e dá essa aparência que ele está crescendo, mas o que acontece é um desvio lateral. Porque o dedo vai fazendo aqui, então isso aqui vai ficando mais proeminente. Agora, doutor, vamos lá que eu quero te perguntar uma coisa. Claro. O doutor Google, quando você coloca lá joanetes, aparece uma infinidade, tudo que é tipo de coisa para você puxar o pé. Daí no AliExpress, então, tem tudo que é modelo de todo que é jeito. Isso. Que é uma coisa assim. Vou fazer na mão para você que está na tua casa entender. É como se fosse algo que você coloca aqui no pé. E daí tem uns que você amarra aqui e tem até um negócio que vai puxando, que eles dizem que vai puxando, você vai fazendo apertando como se fosse uma chavinha e vai voltando para o lugar. Verdade ou mito? Mito, tá? Um apontamento muito importante. O que acontece? Qual que doutor, já tira toda a esperança da pessoa. Mito, ou seja, o osso foi para o lado, já era, doutor? Praticamente sim. Tá? Nem cirurgia, doutor, não resolve? Isso, é exatamente disso que eu quero falar, tá? Como se faz hoje em dia o tratamento de um hallux valgus, de um joanete, tá? Medidas conservadoras, elas não se mostraram muito eficientes. Estou falando dos aparelhos que você mencionou, que são as órteses que a gente chama, que tem um regulador, tem na Shopee, tem tudo que é tipo e preço. Elas, infelizmente, não funcionam. Tá? Pode ficar um ano para não vai dar certo. Qual que é o tratamento assim? Quando um paciente vem me procurar no consultório, sempre começamos com medidas conservadoras, fisioterapia, terapia local. Porém, no final de contas, a conduta é cirúrgica. E hoje em dia existe um tratamento muito, muito eficiente. Inclusive, o paciente nem precisa internar, faz a cirurgia, vai embora e vai caminhando no mesmo dia. Tá? Sim, porque antes a cirurgia era terrível, né, doutor? Sim. A técnica se chama técnica de Mika.
cirurgia percutânea do joanete. Quando um paciente com essa doença chega no meu consultório, eu encaminho rapidamente para um colega meu, tá? Quem faz? Ortopedista, doutor? Ortopedista especialista em pé e tornozelo. Tem que ser esse o cara que resolve o problema, tá? Queria falar sobre o Dr. Rafael Marum. Dr. Rafael Marum, excelente cirurgião, que ele devolve a harmonia, a saúde do pé, com técnicas minimamente invasivas. Como é que eles tiram esse osso do lugar ali? É uma técnica, vou tentar ser bem, se explicar de uma forma mais simples, tá? É um procedimento que se faz no centro cirúrgico. Tá? Certo, é uma cirurgia mesmo. Uma cirurgia, no paciente sedado, no qual ele consegue fazer a redução desse desvio, alinhar novamente, passando um parafuso. Técnica percutânea, praticamente não tem nem corte. Mas como que a pessoa sai andando, doutor? Sai andando. São procedimentos minimamente invasivos. Gente, que beleza isso! A cirurgia que ele faz é espetacular, tá? E orienta os pacientes que têm esse tipo de lesão, que têm esperança, têm tratamento. É porque é incômodo, começa a sentir dor, né, doutor? Sim. Porque o pé não se adequa ao sapato. Mesmo que você use um sapato confortável, o pé não vai se adequar mais. Então, você vai estar sempre sentindo aquela dor. Por isso que eu falei para você que são alguns problemas que tiram de você a facilidade para você se locomover, na verdade, né? Exatamente. Porque daí você perde... E para a mulher que gosta de usar salto e tudo, fica mais difícil ainda, porque você começa a sentir dor. Então, existe hoje uma cirurgia pouco invasiva que eu faço no mesmo dia, eu vou embora caminhando. Vai caminhando, tá? E posso voltar a usar salto? Você pode, mas depois. Não é depois. No começo, não. No início, não. Após um tratamento, uma fisioterapia adequada, eventualmente pode voltar. Mas a harmonia que devolve a anatomia do pé é incrível. É uma cirurgia minimamente invasiva, percutânea, sem corte. Que trazer o doutor Rafael aqui, né? Combinar com o doutor Rafael. Chama ele sim. Olha. Eu acho que tem... A Day achou uma imagem. Essa, doutor? A dos pinos, olha? Sim, exatamente essa. E os resultados são espetaculares. Olha, o pé estava feio, né, gente? Sim. Estava bem para dentro. Doutor, esse é um grau já mais avançado ou não? É um grau bastante avançado, né? Daí ele colocou o pino. Você que está assistindo a gente, na parte de cima você vê pela radiografia o pino já colocado, né, doutor? Sim. Conseguiu alinhar novamente do jeito certinho. Que era e resolveu. Tá? Essa é a cirurgia? Essa é a cirurgia. Se chama técnica de microcirurgia percutânea do hálux valgus. Muito legal. Não, esse é espetacular. Olha, muito legal mesmo. Esse procedimento... É harmonia também, né, doutor? Fica mais bonito, né, o pé, não adianta. Não demora uma hora. Doutor, vamos para a próxima. Fascite plantar. Fascite plantar, tá? Ele é também uma doença, uma condição não tanto incomum, tá? Quem que apresenta... Primeiro, o que é a fascite plantar? Tá? A fascite plantar é uma inflamação, uma irritação da fáscia plantar. O que é a fáscia plantar? Essa parte aqui é a curva do pé, doutor? Exatamente. Tá? Então, eu começo a sentir dor nessa parte aqui. Isso. E eu estava vendo que até essa cirurgia, esse problema é o que mais incomoda para as pessoas que fazem atividade física, né, doutor? Sim. Olha, exatamente essa imagem que eles colocaram na tela para você que está em casa. Você começa a sentir essa dor. E tem alguns casos que até na hora que você levanta, como você já estava descansando, não consegue pôr o pé no chão, né, doutor? Dói bastante. Mas isso dá por quê, doutor? Incomoda muito, assim. Na verdade, a causa real ainda é desconhecida, tá? Olha só. Tem teorias que falam que pode ser causada por um estiramento crônico da fáscia plantar. Na verdade, a fáscia plantar é como se fosse a palmilha natural do pé. Tá. Uma lamininha assim, que vai do calcanhar até quase os dedos. É uma lâmina, como se fosse uma lâmina. Como se fosse uma capinha fininha. Isso, ela tem uma característica muito importante, tá? Que ela tem uma grande flexibilidade. Porém, se eu submeto ela todos os dias, por esse motivo acontece muito em corredor. Pessoa que faz corrida, pessoa que faz muita caminhada, em eles que acontece. Pessoas que ficam em pé por longas horas, acontece também. E também a pessoa que tem o peso muito acima do normal, né, doutor? Obesidade, exatamente. Porque eu fico pensando, tudo vai ali para baixo, né? Sim. Todo o peso está ali no pé. E o tratamento... Então, você tem que tomar cuidado. Por isso nós falamos tanto para você da importância da qualidade de vida na perda de peso, né, doutor? Sim, exatamente. E tem tratamento para esse problema, doutor? O tratamento é por muito mais simples do que a condição anterior que a gente falou. Hoje em dia, o tratamento que tem maior nível de evidência, ou seja, que funciona, é terapia com ondas de choque. Tá? A terapia com ondas de choque é um aparelhinho especial que na ponta ele consegue fazer vários disparos. Tá? E se faz em toda a planta do pé, costuma ser feito de 4 a 5 sessões, terapia local, e ele consegue sim já ir melhorando essa condição. É por muito mais simples o tratamento, terapia com ondas de choque.
Doutor, e aqueles aparelhos que tem também para fazer massagem, sabe, tipo massageador, você acha que isso resolve para quem tem esse Liberação problema? miofascial ajuda, porém não será aqueles resultados que a gente obteria, por exemplo, com a terapia com ondas de choque. Doutor, interessante. e o esporão no calcanhar? Esporão do Pode calcanhar. pôr na tela a imagem também, Dai? Porque o esporão, eu acho que é mais comum entre homens. Eu não achei esses dados, mas é mais comum entre homens, não é, doutor? Sim. Também procurei bastante sobre essa informação, né, mas assim, falam que se apresenta com muita mais frequência em homens, tá? Ele, assim, é uma condição inteiramente ortopédica, no qual, bem na parte baixa do calcanhar, acontece um desenvolvimento de uma espícula, uma ossificação, por traumas constantes na região. Tá? Mas não é uma coisa visível. Não é uma coisa visível. É interna, mas a dor é que começa. E, doutor, é por causa disso que muitas vezes racha o pé ou não tem nada a ver? Não tem relação. É aquilo ali, como se crescesse aquela Isso, pontinha. Exatamente, essa espícula. Que parece uma pontinha do nada, mas que atrapalha a vida do ser humano totalmente, né, E ela doutor? costuma doer muito, sabe? O paciente, ele não consegue ficar em pé por muitos períodos, por muito tempo. Ele não consegue, dói, incomoda, uma sensação de pontada. E em casos mais avançados, é necessário, inclusive, fazer uma cirurgia, que também hoje em dia se faz minimamente invasivo. Doutor, nesse caso, existe uma prevenção, que é eu conseguir alternar um pouco, fazer um espaçamento quando eu fico trabalho muito tempo em pé, né? Esse descanso para os pés? Sim, segundo os estudos que falam sobre a prevenção das 3 condições que foram mencionadas, né, esporão, fascite e joanete, eles falam de alongamento dos pés. É quando a gente acorda, alongar um pouquinho os dedos, isso o que é recomendado. E uso, sobretudo, de calçados adequados. E o esporão, doutor, existem algumas técnicas também? Por exemplo, se eu usar uma palmilha diferenciada, não sei se é ortopédica, existem palmilhas específicas? O que a gente indica é calçados adequados, calçados ortopédicos, né? O ideal, calçados o mais adequado possível para a condição que o paciente tem. Quando isso não resulta, o paciente vai para a fisioterapia. Sempre se começa com medidas conservadoras. Tá? E quando nada menos resolve... invasivas. E não invasivas, né, doutor? Na verdade, isso. No início, né? E quando nada resolve, vai para infiltrações locais com medicações. Isso deve doer, hein? Não resolveu, cirurgia. Pelo amor de Deus. Em todos os casos. É que o joanetes, como tem essa questão estética, daí se a pessoa já puder ir direto para a cirurgia, é melhor, né, doutor? Sendo ela menos invasiva. Na verdade, né? eu acredito, com certeza, os resultados mais satisfatórios para os pacientes com joanete, com halos valgos, é cirúrgico. É um antes e um depois. E o esporão não. O esporão é importante já primeiro mudar esse hábito de ficar muito tempo em pé e ter esses intervalos. Sim. E também mudar o tipo de calçado. Isso. Se controla bastante bem com medidas conservadoras no início. Em situações um pouco mais graves, a gente pode cogitar fazer uma cirurgia minimamente invasiva, que é tipo uma raspagem do local, e acabou o problema também. Também minimamente invasivo, com acessos mínimos. Né? Doutor, eu sei que eu tenho que acabar já, mas deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu tinha até me esquecido. Como se chama quando a gente vê algumas pessoas que têm muito aquela rachadura, muito grande aquilo ali, sabe? Que parece que vai rachar o pé todo? Sim, como se fosse uma ressequidade, isso. Né? Tem gente que tem mesmo que sangra até os pés, né? Aquilo é uma doença também, doutor? É um problema? É uma doença mais do tipo dermatológica do que ortopédica. E que tem tratamento também. Tem tratamento mas é mais orientado para a dermatologia. Então é importante também esse cuidado para você, mais do que nunca, buscar essa qualidade de vida e cuidar dos seus pés mesmo, porque você depende do pé para tudo, né, doutor? Exatamente, é o que dá a liberdade da gente se locomover de um ponto A a um ponto B. Queria fazer um apontamento. Pacientes diabéticos com qualquer das 3 condições têm que ter o triplo ou 5 vezes muito mais cuidado falando disso, tá? Porque o paciente diabético ele tem que cuidar de 3 coisas: olhos, rins e pés. E um paciente diabético com joanete é uma bomba relógio. Por quê, doutor? Porque pode formar feridas na região. Né? Um joanete muito prominente pode provocar o quê? Que o paciente tenha úlceras na região, e são úlceras de difícil cicatrização. Mas aí quem tem diabetes não pode ter essas úlceras porque é mais difícil para curar? Exatamente. O paciente diabético, ele demora para curar. É por isso que muitas vezes a pessoa perde o pé, doutor, quando tem diabetes? Exatamente.
Então não pode ter nem machucadinho. Por isso que não pode fazer a unha, tirar a cutícula, né, doutor? O paciente diabético, tanto homem como mulher, tem que cuidar muito os pés. E quando a gente vê um paciente diabético com joanete, temos que ficar muito de olho, dar uma olhada nos calçados que ele está usando. Porque o próprio calçado pode causar uma lesão, uma úlcera que começa a apertar e daí faz a ferida. Então, você que tem diabetes, cuidado redobrado. Muito cuidado. Preste atenção, jamais faça as unhas e tire cutícula, principalmente num lugar que você não conhece, mas o ideal é não fazer, porque qualquer machucadinho ali tem a dificuldade da cura, mas não é só isso. Pode dar um problema maior e você pode perder o pé. Essa é a verdade. Se o paciente diabético tem hálux valgus ou joanete, procure um ortopedista especialista em pé e tornozelo. Mas daí, por exemplo, o doutor Rafael pode fazer uma cirurgia dessa com absoluta certeza. Numa pessoa com diabetes? Pode. Se ele estiver bem controlado, com a glicemia em dia, e fazendo uso correto das medicações, não tem contraindicação nenhuma. O paciente diabético, o que acontecerá? Evitaria ter um problema maior lá na frente. Então, é muito importante que você tenha esses cuidados. E você que está assistindo a gente e conhece ou tem alguém com diabetes em casa, também já ensine a tomar mais cuidado. E a nossa conversa, doutor Omar, vai ficar disponível também no nosso canal no YouTube, junto com o nosso programa de hoje, o doutor Daniel, e também com a Pia. Então, depois você já baixa para você assistir de novo e passar para as pessoas que você conhece. Doutor, obrigada, viu? Instagram do doutor, dromar.miranda.dor, está aí na tela. E ali, no Instagram do doutor, na bio, também tem o link para você marcar sua consulta com ele. Obrigada, doutor. Sou eu que agradeço. Adoro quando você vem, doutor. Volte mais, viu? Obrigado também, obrigado. Uma alegria ter você aqui com a gente. Vou parar rapidinho, depois do intervalo, volto para nós fazermos a nossa receita com a chefe Maria Pia. Rapidinho, não sai daí não. Estamos de volta para fazermos essa delícia com a chefe Maria Pia, que estava com saudade de você cozinhando, minha querida. A Pia vem em todos os nossos aniversários, todas as nossas festas, mas fazia tempo que ela não cozinhava. É verdade. Vamos lá, meu amor, por onde nós começamos esse prato que é o charque can? Olha, falou direitinho, agora, porque eu li antes. Tá aqui, ó, charque can. O que é charque can? Tem um significado da palavra, Pia? Tem. Não? Não. É o prato, o nome do prato mesmo. É, o nome do prato. Não tem Não tem. Eu gostei desse prato porque são vários ingredientes e a Pia até falou, ok, você quer que eu faça arroz? Só que assim, gente, se você ver os ingredientes dele, você tem abóbora, você tem batata, então você tem vários outros ingredientes que já te suprem a necessidade do carboidrato do arroz. Então, é uma opção sua. Mas normalmente eles não servem com arroz também, servem com uma salada. Exatamente. Você até trouxe, essa salada é o quê, Pia? É uma salada? Não, é antipasto de berinjela. É um antipasto, nossa, que delícia. A salada tá aqui, eu vou preparar no prato pra você. Tá. Vamos lá então, meu amor, por onde começamos? Olha, a gente trouxe tudo cru aqui pra mostrar, né? Tá. Tem a carne, a vagem, tudo picadinho aqui pra gente poder fazer a carne agora. A carne eu já trouxe quase pronta, porque a gente não vai ter tempo, né? Não. Então Uma coisa que eu quero te perguntar, é ideal eu já cozinhar a batata, deixa a batata, você já trouxe cozida também. A batata e a abóbora tem um ponto certinho pra deixá-la ou não? O mais macia possível, que vai fazer um purê. Bem macia, tá. Vai fazer um purê, né? Então não tem... Ela vai ficar. Então, quanto mais macia você deixar, é legal você adiantar e já deixar pronto, porque depois o prato, basicamente, ele vai sendo misturado. Daí, você não tem como misturar a batata e a abóbora antes, porque ele tem que estar cozida já, tá? Então, aí você coloca os temperos. Isso. Tem algum tempero específico que você aconselha, Pia, nessa receita? Olha, não. Alho, cebola, eu gosto de colocar colorau. Eu também gosto de colorau, sabia? Ou colorau ou aquela páprica, aquela vermelha defumada, né? Sim, que fica muito bonito boa. a cor. Ela dá uma corzinha. Que é mais e o orégano. A vermelha que você usa também, né? E orégano. Sim. Tá. E orégano. Aí vai a gosto, né? E as empanadas? Você já voltou a trabalhar, né, Pia? Já, normal, graças a Deus. E as empanadas? Então aí, vento e pouco. Qual que você fez, Pia, hoje? Qual que Tem você de trouxe? carne, de frango. Aí eu trouxe esse antipasto pra você experimentar, que eu faço também. Eu já quero experimentar. Vou experimentar já, inclusive. Eu já vi até o pãozinho ali, ó. Uma torradinha. Ô, Pia. Sim. E qual é a empanada que o pessoal mais pede? Você tá fazendo comida também ou você não faz a comida? Você tá fazendo pra mim só, mas pra vender não? Olha, se a pessoa pede, eu faço, mas eu nunca fiz pra vender comida, não. Não é o forte, né? Não, mas se a pessoa quiser, não tem tempo ruim, não. Não tem. Vamos Ainda fazer. mais que são pratos bem específicos, né? Sim.
E é uma coisa tão prática de fazer, facinho de fazer. Delícia. E daí eu faço Ai, que delícia, Bia. no micro-ondas. A berinjela? Meu Deus. É muito fácil, Nossa. né? É rapidinho você faz. E aí você colocou só cebola e alho, né? Só cebola, alho, orégano e o colorau. Aí a gente deixa fritar bem. Que carne você prefere, Bia? Eu prefiro o acém. Tá. Ele tem mais gosto, eu gosto mais dele. Ele dá mais sabor na comida. Eu sempre falo aqui que eu gosto muito de músculo moído, Pia. Sim, é muito bom, né? Ai, eu acho uma delícia. Eu também gosto de músculo. O povo tem um preconceito com o coitado Não. do músculo moído. Eu Não, adoro é aquele muito pedacinho, bom. aquelas fibras dele. Ah, eu também gosto. E ela é Mas é macia, porque é mais gordinha. Sim. Meu marido que gostava de fazer uma sopinha de músculo. Em pedaço, né? Aí a gente, ó, delícia. deixa eu fritar. Em casa você deixa fritar bastante, tá? Aqui a gente não, né? Aí a gente põe, ó. A carne, ela já tá mais ou menos já cozida, tá? Você costuma fazer isso ou você costuma colocar ela crua, Pia? Crua, Tá. tá? Eu só vou colocar aqui porque a gente não tem tempo, né? Então, Senão na sua demora, casa, tá? todo esse refogado você faz com a carne crua. Isso. Claro, você tá com pressa, tem carne congelada, você pode fazer assim também, que não tem problema. Exatamente, rapidinho. Porque tem gente que deixa carne moída, principalmente congelada, pra fazer várias coisas, né, Sim. Pia? Se você tem esse hábito, você pode usar essa que tá congelada. É que eu gosto, o interessante é deixar ela crua, porque eu deixo ela quase pronta e eu coloco milho cru. Porque eu coloco milho da espiga. Ah, você usa milho da espiga? Sim. Mas é a diferença de cor do milho da espiga pro outro, né, menina? Esse aqui tá cru, tá? Não, mas a diferença Sim, de cor, sim. porque o milho, quando você compra, ele é tão amarelo que você já vê que tem conservante, né? Porque o milho Exatamente. mesmo natural, olha É. como ele é um amarelinho É. claro, é diferente de você, mesmo tanto o que os meninos estão te Sim. mostrando cru quanto esse, é diferente de você comprar o milho, Exatamente. De o latinha, milho da né? latinha, que ele fica bem amarelinho. Não, eu não gosto. Dá Também outro fica um sabor. ano lá dentro, né, Pia? Dá outro sabor, eu não gosto. Uma latinha de milho tem a validade de um ano. É. Fica um ano lá Pois dentro. é. Conserva, imagina Aí, tanto de então, coisa eu que não gosto tem. de colocar antes da carne ficar pronta. Tá. Pra já cozinhar junto. O Então, milho. quando você coloca a carne crua nesse tempero, você coloca o milho O junto. milho. Daí o milho já cozinha e já vai ficar dessa forma. Dessa forma. Eu já vou por aqui, tá? Pra gente poder adiantando. Sem contar que eu acho que deve ficar muito mais barato você comprar o milho, né? Com Espiga de certeza. milho, né? Com certeza. Tem coisas que a pessoa fala assim, ah, mas é muito mais prático. Também depende. Às vezes é tão rapidinho você É. ralar esse milho e tirar, né, Pia? Ah, é rapidinho. Ó, eu trouxe, que nem eu falei, né? O caldo da batata e da abóbora, eu guardo. Você tempera com o que pra colocar? Nada? Nada, é só água mesmo. Então você só pega o caldinho dela, ao invés de jogar fora, ao invés de você usar água normal, você já Eu usa uso o caldinho essa. dela. Tá. Pra não tirar Vai o ficar sabor. com mais gosto. É, Exatamente. fica mais... É que aqui já tá com outro... Então a gente põe aqui, porque quando a gente for pôr aquele, vai ficar um purê, Tá. né? É porque ela já vai ficar bem molinha. Você costuma bater, Pia, ou você põe assim? Não, eu espremo no espremedor. Ah, você espreme. A gente espreme. A gente vai colocar aqui. Só pra... Uma coisa engraçada que a Pia falou pra mim, que a gente brincou porque eu tava toda hora falando pra ela que era usar mandioca. Depois a gente até brincou aqui. Mas ela falou, Keila, lá no Chile não tem muita mandioca. Não tem mandioca no Chile. Não tem mandioca no Chile. Sabia disso, doutor? Sabia, Daniel? Não tem mandioca. Daí eu brinquei que é porque é um povo rico e mandioca é uma coisa bem popular. Como já tá Daí a Pia falou, pronto não é porque não aqui... tem, não é do hábito deles. Ó, eu vou explicar aqui pra você. Tá. Eu faço primeiro o purê da abóbora com a batata, tá? Eu faço, deixo ele separadinho já pronto, o purê. Ele, Só- ao invés de você só amassar amassar. assim, você já põe... Já você amasso você e já amassa e deixo... deixa reservado. É isso, Tá. eu reservo. Por quê? Depois na panela que tá aquele lá, eu vou jogar esse daqui em cima, entendeu? Ah, entendi. Ah, então você faz duas etapas. Você só põe um pouco aí, você espreme um pouco aí. Não, Mas o não. restante você põe ou você espreme tudo, só pega um pouco da... É, eu espremo tudo na panela. É que eu pus aqui só pra fazer a ilustrar. ilustração, Tá, tá? Aí eu ponho tudo, isso daqui, eu espremo tudo numa panela, certo. certo? Aí E eu reserva. vou fazer isso, aí eu faço a carne com milho aqui, Tá. tá? Bem refogado, né? Deixo esse caldo, tá bom? Lembrando que ela refoga tudo na hora, que a gente tá usando o que já tá pronto só pra finalizar. Sim, exatamente. Mas como ela vai refogar tudo, então já vai ganhando mais sabor e só depois você já põe tudo Aí misturado. depois, só no final, quando a carne estiver pronta, Tá. como isso daqui já vai estar pronto, então eu pego essa panela, despejo tudo
na panela com as batatas. Na mesma panela, entendi. Aí vai misturando. Aí eu misturo a vagem. Certo. Né? Pode ser aqui também, né? Desligou a panela, pode pôr a vagem aqui, que já vai estar cozida, né? Certo. Ela vai estar cozida, ó. Entendi. Aí a gente pode pôr até aqui, quando desligar a panela. A gente O põe... ideal é a vagem você colocar na mesma panela que as batatas e a abóbora pra... Dá pra cozinhar? Pôr, né? Pra cozinhar, Pode. né? Daí depois Pode. eu separo, já bato tudo isso daqui, deixo separado. A massa, depois de bem refogada a carne com o milho, eu vou acrescentando um pouco de cada coisa. Tá. Aí acrescenta tudo lá. E é isso. Aí isso daqui, a gente vai acrescentar no purê que tá pronto. Certo. Entendeu? Vamos fazer. Quer que eu faça purê pra Quer, você? vamos fazer. Quer uma outra vasilha? Peraí. Vou pegar um outro prato. Que rapidinho. Então você acha mais prático eu fazer o purê assim, espremendo, do que amassar ou bater no liquidificador? Ah, eu prefiro. Eu acho que ele vai ficar mais macio, Pia, na verdade, né? Porque ele não fica com um pedacinho de nada. De nada. Mas fica com o gosto dele, né? Ah, olha só, acaba sendo mais prático do que o liquidificador mesmo. Porque o liquidificador, ele acaba grudando demais, né, Pia? E eu acho que fica muito mole, eu acho. Não... ele vai ficar muito mais cremoso mesmo. Não vai ficar com consistência nenhuma. Não vai ficar legal. Se assim você fizer no liquidificador, não. Se você amassar com garfo, até que pode ficar bom. É que quando você amassa com garfo, sempre fica um pouquinho. Sim. E assim não, assim ele fica mais uniforme, eu acho. Né? Exatamente. Ele vai ficar todo igual. Tudo igual. Ai, que legal. E daí você mistura os dois juntos. Por isso que ele fica mais amarelinho. Sim, por causa da abóbora, né? Então por isso que quanto mais você deixar molinho, sim, mais cozinhar fácil mais, pra você cozinha com a casca, Pia? Ou você Não. já tira toda a casca e já cozinha sem nada? Sem nada. Porque como fica muito mole, senão fica ruim depois de você tirar a casca, né? A gente só faz com casca quando vai fazer maionese. Ô Pia, quando você faz esse prato na tua casa, você tem alguma utilidade? É que eu amo. A casca da abóbora? Não, nunca... Você faz o quê com ela? Uma vez fizeram aqui, eu aprendi, tipo uma saladinha mesmo. Sério? Deixa ela cozida com... É que aqui você tira ela, né, antes de cozinhar. Mas quando você fizer, você deixa uma delícia com azeite. Sério? Eu nunca... Fica tipo uma batatinha? Fica, se você fritar, fica. Mas senão ela fica parecendo uma casquinha mesmo, mas ela é bem saborosa, porque você deixa um pouquinho sempre fica um pouquinho, né, da abóbora. Ó, tá vendo? O purê já tá pronto. Você tá vendo como fica mais uniforme? E lembrando que aqui não tem tempero nenhum, porque a Pia já colocou o tempero na carne, exatamente. Tá? Pra você não salgar muito, senão salga demais. Aí o que a gente faz? A gente tinha que pôr ao contrário, mas tanto faz você pôr aqui. Normalmente ela vai colocar na panela do purê. Vai fazer o inverso. Exatamente. E como vai estar tudo quentinho e já esquentou, na verdade você já deixa bem quente. E eu acho legal você fazer com salada e não com arroz, nada disso. As pessoas... Quem gosta, né? Às vezes tem gente que fica gosta... muito pesado, né, Pia? Porque ele já é exatamente. Já tem a batata. A proteína, o carboidrato, né? Não tá queimando sua mão? Não, deixa eu pegar um negocinho pra você não se queimar, pelo amor de Deus. Daqui, ó. Mas tem um titiquinho, aquele vermelhinho aqui. Tem, né? Pra ter, tava aqui. Sei. Não conheço. Deixa eu ver se... Mas tá bom. Ele tava aqui, o negocinho pra você pegar mesmo, pra não machucar a sua mão. Eu peguei esse aqui também. Vermelhinho. Aí pega com esse, então, pra você não se machucar. Peraí. Eu aumentei demais. Ai, que delícia. E o aroma que fica? Não, uma delícia. Carne moída é uma delícia, né, Pia? Sim. Ai, é um... Não, e a empanada que a Pia faz de carne moída, aquela de carne moída com ovo, você trouxe hoje, Pia? Essa. Trouxe? Tem. Qual é? Essa daí. Essa? Essa que não tem letra. Essa? Daí. A outra de frango. Deixa eu cortar pra você que tá na sua casa ver. Não, com ovo é a mais gostosa. Ó, Keila, já tá pronto. Ó, olha, gente, deixa eu mostrar isso daqui antes, peraí. Ó, que delícia. Já vou até deixar de lado aqui pra experimentar. Ai, que maravilha, meu Deus do céu. Muito, muito bom, ó. Meu Deus, ó, dá água na boca. E é toda recheada mesmo. Todas as empanadas da Pia são assim. E quase zero de massa. Ó. Tá pronto? Tá pronto, ó. Ai, meu Deus, que delícia. Olha o seu prato. Ah, você pegou outro prato. Põe nesse prato mesmo, que esse prato tá bonito. Aí depois, se você não for consumir tudo e sobrar, você pode deixar o caldinho pra depois, pra poder esquentar. Usar. E até usar pra outras coisas também, né, Pia? O caldo. Pode Mas ser. como você vai usar a batata,
Não vai estragar, porque Como é só desliga? água. Como desliga aí? Pode desligar. Opa. Pronto. Ai, tá quentinho ainda. Falei, Pia, deixa eu vou pôr sal, quentinho, que é eu uma vou pôr delícia. sal. Vou pôr sal, né? Ah, achei que você tivesse posto junto com tempero. Não. Sempre põe no final. Você põe um pouco na carne, né? Ah, Que eu esqueci de pôr. Você põe um pouco na carne, depois você põe um... Aí você vai acertando o sal, né? tá tão bonita essa roupa. Essa roupa, você não veio com essa roupa da última vez? Sim, Azul assim? sim. Nossa, tá tão lindo. Bom, Você vamos tá ver linda, se Pia. tá. Graças a Deus Obrigada. que você tá melhorando. Fico Graças feliz. a Deus. Vai fazer o quê, né, Pia? Deus é bom, né? A gente tem que ir. Você Deus vai é bom. nesse prato mesmo? Ai, nesse que esse prato tá bonito. Olha que lindo. Oh, meu Deus do céu, viu? Vamos pôr uma saladinha? Ou não? Você quer uma saladinha? Deixa eu experimentar ele assim, que tá mais bonito, quentinho. Não quero saladinha, não. Pega o garfo. Vou pegar a colher, que tá mais gostoso com colher. Olha, gente. Não, e o aroma? Meu Deus do céu. Cuidado que tá quente, hein? Tá, né? Tá. Esquentou bastante. Se você pudesse ver o que eu tenho pra você, Nossa. parece difícil, mas não. E o milho é outra coisa, né? Se Com você certeza. pudesse ver Ele fica crocante, não fica? Mesmo cozido, ele fica crocante. Eu nem lembrava mais que gosto tinha um milho assim, sabia? Nossa, é outra coisa, gente. A Vocês minha têm mãe que que experimentar sempre- esse prato. Muito bom. A minha mãe que sempre fala. Meu Deus Tem do que céu. ser milho da espiga. Não me use lata. É de infância, né? Que prato gostoso, quentinho, né, menina? Uma coisa de inverno, não é? Pia? Nossa, é bom mesmo no inverno. É, Minha parece, filha coisa, parece receita de criança. Coisa de... Nossa, gente, é muito bom. Meu Deus do céu, que Outro dia delícia. eu fiz 2 panelas desse tamanho, que minha filha chamou umas amigas dela. Não sobrou nada. Uma delícia. Todo mundo gosta. Olha, Quem come a primeira vez, vale a pena você experimentar na sua casa, tá bom demais. Meu Deus do céu. é muito fácil, bom. né? Olha tem que delícia a segredo. carninha. Não tem segredo. Bom, deu vontade, né, meninos? Vamos experimentar já. Olha, os contatos da Bia para você encomendar não só as empanadas, mas tem outras coisas também no cardápio dela. Lá pelo Instagram, pelo Instagram você tem mais informações que é Empanadas da Chilena. Mas tem o contato dela que você pode fazer a sua encomenda, mas ela também te manda o cardápio. Porque tem vários sabores, que é o 98942 5636. 98942 5636. Então aí as empanadas lindas. Olha. Muita coisa boa, viu? Pia, obrigada, minha De querida. nada, eu que agradeço. Ah, eu amo quando você Deus vem, viu? abençoe Que você, bom. viu? Que Deus te abençoe, viu? Obrigada, você Te também. fortaleça todos os Amém, dias. E a gente amém. tá aqui, Eu sei. pra você voltar logo, tá? Tá, joia. Obrigada. Fazer um monte de coisa boa. Daniel, obrigada, viu, querido? Obrigada, doutor Omar. Até a próxima. Obrigada a você pela companhia. Lembrando mais uma vez, se inscreva no nosso canal no YouTube, que todos os dias você já ativa o sininho e você recebe as notificações que nós estamos postando o programa na íntegra todos os dias para você. Daí você já fica bem informado, já assiste de novo, anota tudo para você conversar com os nossos médicos também depois, tá bom? Tudo de bom para você TV lá no nosso canal no YouTube. E olha, quero te agradecer pela companhia, lembrando a você que amanhã nós voltamos às 2 horas da tarde e amanhã tem uma dupla que é pai e filha, que vocês vão se divertir demais conosco. Eles estão lançando agora um sucesso novo, estão fazendo sucesso danado nas mídias sociais, que é o Poti Poti. Então fique aqui com a gente amanhã e nós vamos falar também de cuidado com os animais. O Will vai estar aqui de volta para falar conosco e tem uma receita deliciosa. Portanto, te espero amanhã às 2 horas da tarde. Um beijo para você, Deus te abençoe. Tchau, tchau.